No ano de 69 d.C., o Império Romano mergulhou em uma guerra civil que ficou conhecida como o Ano dos Quatro Imperadores. Durante esse período conturbado, uma série de reviravoltas políticas e conflitos violentos ocorreram, levando à rápida sucessão de quatro imperadores: Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano. Essa sucessão rápida de líderes não apenas abalou as estruturas do poder imperial, mas também marcou uma grande mudança na forma como o poder era exercido em Roma. E nesse vídeo vamos ver tudo sobre o que aconteceu nesse ano que abalou o Império Romano. Vamos voltar um ano antes para entender o que estava acontecendo em Roma naquele momento. Em março de 68, Roma estava sendo governada por Nero, e o seu governo nunca havia estado tão frágil. O aumento de impostos e a inflação criaram tensões e fizeram com que Nero ficasse impopular entre o povo e o exército. Aproveitando essa instabilidade política, Caio Júlio Vindex, um governador romano da Gália Lugdunense, se revoltou contra as políticas fiscais do imperador Nero. Isso desencadeou batalhas entre as forças leais a Nero e os rebeldes liderados por Vindex. Vindex foi derrotado, mas a situação estava longe de se resolver. O governador Lúcio Vergínio Rufo, que comandava a Germânia Superior, começou a enfrentar muita pressão. Essa pressão vinha das legiões descontentes e também de Sérvio Sulpício Galba, que na época era governador da Espanha e desafiou Nero. A crise se intensificou quando o prefeito da Guarda Pretoriana, a unidade militar de elite do imperador, decidiu apoiar Galba em vez de a Nero. Isso enfraqueceu ainda mais a posição de Nero, que já estava perdendo apoio. Diante dessa crescente hostilidade, Nero tentou fugir de Roma. No entanto, seus próprios oficiais do exército se recusaram a seguir suas ordens, frustrando seus planos. Ele até pensou em fugir para a Pártia ou pedir perdão ao povo, mas nenhuma dessas opções parecia viável. Quando Nero voltou ao palácio, ele se encontrou completamente isolado. Os seus amigos e guardas o haviam abandonado. Desesperado, ele procurou um lugar para se esconder e decidiu seu próximo passo. Ninfídio Sabino, que era comandante da Guarda Pretoriana, reconhecendo a fragilidade da posição de Nero, fez promessas de recompensas aos pretorianos para conquistar o favor deles. Essa estratégia garantiu a lealdade das forças militares a Galba, que se declarou imperador contra Nero no dia 8 de junho de 68. A aliança com a Guarda Pretoriana foi um movimento estratégico vital, uma vez que essa unidade militar de elite desempenhava um papel crucial na segurança e estabilidade do império. Sem opções e sem apoio, Nero decidiu tirar a própria vida no dia 9 de junho, que coincidentemente era o aniversário da morte da sua primeira esposa, Cláudia Otávia. Um dos cavaleiros tentou salvar Nero ao encontrá-lo morrendo, mas foi inútil. Nero não sobreviveu. Nesse meio tempo, enquanto Galba voltava a Roma para assumir o império, Ninfídio não perdeu tempo em consolidar ainda mais o seu poder, tentando assumir o comando total da Guarda Pretoriana. Mas ele acabou sendo morto pelos seus próprios soldados. Enquanto Galba estava a caminho de Roma, acompanhado pelo governador da Lusitânia, Marco Salvio Otão, o seu exército foi atacado por uma legião que era leal a Nero. Durante o confronto, várias tropas de Galba foram mortas. Apesar disso, Galba conseguiu chegar a Roma ainda no mês de junho e é aclamado imperador pelo Senado. Assim que chegou, Galba tomou várias medidas para eliminar qualquer rivalidade ao trono. Ele, ao assumir o poder, tomou várias medidas que rapidamente o tornaram impopular entre os romanos. Por exemplo, ele confiscou propriedades de cidadãos romanos ricos para reforçar o tesouro do Estado. Isso gerou descontentamento entre a elite. Além disso, ele dissolveu as legiões germânicas, consideradas desleais, o que enfureceu os soldados que compunham essas unidades. Galba também se recusou a pagar aos pretorianos e aos soldados que haviam lutado contra Vindex, quebrando promessas feitas anteriormente e causando ainda mais insatisfação entre as tropas. Essas séries de decisões impopulares minaram sua autoridade e criou um clima de instabilidade e desconfiança no seu governo.
Para piorar a situação, em 1º de janeiro do ano 69, as legiões da Germânia Inferior se recusaram a jurar lealdade e obediência a Galba. No dia seguinte, as legiões proclamaram o seu governador, Áulio Vitélio, como novo imperador de Roma. Essa rejeição foi um duro golpe para Galba, já que as legiões do Reno eram uma força militar significativa e a sua perda representava uma ameaça direta ao seu governo. Ao ouvir a notícia da insurreição e da perda do apoio das legiões do Reno, Galba entrou em pânico, percebendo que o seu controle sobre o império estava seriamente comprometido. Essa situação exacerbou ainda mais a instabilidade política em Roma, aumentando a sensação de insegurança e desordem entre a população e as forças militares. Galba já estava bem idoso, com 70 anos, e com o seu governo nessa condição, ele tinha que escolher alguém para sucedê-lo no trono. Otão, que havia o apoiado como imperador assim que Nero morreu, esperava que Galba retribuísse o favor, indicando ele para ser o seu herdeiro. Mas isso não aconteceu. Em 10 de janeiro, Galba nomeou o jovem senador Pisão Liciniano como seu herdeiro ao trono. A partir desse momento, Otão, consumido pela raiva, passou a planejar usurpar o trono e matar tanto Galba quanto Pisão. Ele colocou seu plano em prática, subornando a guarda pretoriana logo após a nomeação de Pisão. No dia 15 de janeiro, apenas 5 dias depois da escolha de Galba, Otão usou o apoio e proteção que conseguiu da guarda pretoriana para se proclamar imperador. Os pretorianos que deveriam proteger Galba agora estavam buscando matá-lo junto com seu sucessor. Naquele mesmo dia, Galba e Pisão estavam sendo transportados nas ruas quando um grande grupo de pretorianos chegou para matá-los. Apenas um centurião continuou a defender Galba e Pisão, mas ele não conseguiu resistir por muito tempo. Quando ele caiu no chão, os pretorianos mataram brutalmente Galba e depois Pisão, que havia se escondido em um templo. Foi então que, em 15 de janeiro, Otão se torna o novo imperador e ordena que as cabeças de Galba e Pisão sejam colocadas em postes à vista do povo de Roma. Otão rapidamente procurou reconquistar o apoio popular, reinstalando elementos do regime de Nero. As estátuas de Nero foram novamente erguidas e muitos dos libertos e funcionários domésticos de Nero foram reinstalados em suas posições. Otão também prometeu governar de maneira justa e mostrar clemência para com seus oponentes políticos. Só que os planos de governo dele foram interrompidos quando Otão tomou conhecimento da revolta na Germânia, onde várias legiões já haviam declarado apoio a Vitélio e naquele momento já estavam marchando em direção à Itália. De início, Otão tentou uma abordagem diplomática, oferecendo a Vitélio uma participação no império, só que a sua oferta foi rejeitada. Com um vigor inesperado, ele se preparou para a guerra. Contando com o apoio das legiões da Dalmácia, Panônia e Mésia, além das coortes pretorianas e também uma frota eficiente que dava a ele domínio dos mares italianos, Otão acreditava ter uma chance real de enfrentar Vitélio. Ele agiu rapidamente, despachando sua frota para proteger a Ligúria, e no dia 14 de março partiu com suas tropas para o norte, esperando impedir a entrada das tropas de Vitélio na Itália. No entanto, ele chegou tarde demais para prevenir a invasão. Em Plasência, as forças de Otão conseguiram inicialmente repelir as tropas de Vitélio, forçando eles a recuar. Os comandantes de Vitélio decidiram então travar uma batalha decisiva que ficou conhecida como a Batalha de Bedríaco. Vitélio decidiu atacar aproveitando que estava havendo certa divisão e indecisão no acampamento de Otão. Embora alguns oficiais experientes aconselhassem Otão a evitar uma batalha até a chegada de mais legiões, a impaciência do imperador e também a influência do seu irmão Ticiano e também do prefeito da guarda pretoriana levaram Otão a avançar para Bedríaco. Ao encontrarem as tropas de Vitélio, as forças de Otão, embora em desvantagem, lutaram bravamente. No entanto, acabaram sendo forçadas a recuar em desordem para o seu acampamento. No dia seguinte, as forças vitoriosas de Vitélio seguiram os soldados de Otão até o acampamento, mas ao invés de continuar a luta, as tropas desanimadas de Otão buscaram fazer um acordo.
Otão aceitou que havia perdido e acabou tirando sua vida com uma adaga no dia 16 de abril de 69, apenas 3 meses depois do início do seu governo. No dia 19 de abril, Vitélio é aceito pelo Senado como novo imperador. Só que esse reconhecimento de Vitélio como imperador não foi universal. Em várias províncias do império, especialmente nas regiões orientais e também nas áreas leais a Otão e Galba, houve uma resistência e hesitação de aceitar Vitélio como imperador. Essa falta de reconhecimento contribuiu para a instabilidade e a continuidade dos conflitos internos. A ascensão de Vitélio também foi marcada por uma série de políticas controversas e pela alienação de várias facções dentro do império. A sua administração foi vista por muitos como corrupta e ineficaz, exacerbando ainda mais as tensões. O próprio historiador romano Suetônio faz um relato desfavorável da breve administração de Vitélio. Apesar disso, Vitélio fez algumas mudanças importantes durante o seu curto governo. Ele acabou com a prática dos centuriões de venderem licenças e isenções de deveres aos soldados. De acordo com o historiador Tácito, ele também ampliou os cargos da administração imperial, que antes eram ocupados principalmente por libertos imperiais, para também incluir membros da classe dos equites. Isso significava que pessoas dessa classe, que eram cavaleiros e parte da elite romana, podiam assumir cargos no serviço público imperial. Essas mudanças ajudaram a diversificar a administração do império. Só que apenas 3 meses depois do início do seu governo, Vitélio descobre uma nova ameaça ao seu trono. Acontece que as forças leais ao general Tito Flávio Vespasiano começaram a ganhar força. Vespasiano era um general popular e havia ganhado destaque durante as campanhas judaicas. Ele foi proclamado imperador pelas legiões do Oriente em julho de 69, enquanto estava na cidade de Alexandria e recebeu o apoio da Síria e da Panônia. Isso desafiou diretamente o governo de Vitélio. Isso porque o Egito era a província mais importante de Roma, e assim Vespasiano possuía o controle sobre a maior parte dos grãos que iam para Roma, além de ter o controle direto sobre as principais rotas comerciais do império. Enquanto Vespasiano se estabelecia no Egito, o seu filho Tito permaneceu na Judéia e ficou encarregado de continuar suprimindo a rebelião judaica, assegurando a continuidade do apoio militar e político na região. Antes que as legiões orientais pudessem marchar sobre Roma, legiões de outras províncias situadas ao longo do Danúbio também proclamaram Vespasiano como imperador em agosto. Lideradas pelo general Marco Antônio Primo, essas forças invadiram a Itália, demonstrando a abrangência do apoio a Vespasiano. Em outubro, na Segunda Batalha de Bedríaco, as forças de Primo derrotaram decisivamente o exército de Vitélio, abrindo caminho para a ascensão de Vespasiano. Cercado por inimigos e enfrentando uma revolta iminente, Vitélio faz a última tentativa de manter o controle, distribuindo subornos e promessas de poder. No entanto, as suas tentativas são em vão. Vitélio é capturado e morto, e Vespasiano é reconhecido como imperador pelo Senado no dia 21 de dezembro de 69, marcando o fim daquele ano turbulento que ficou conhecido como o Ano dos 4 Imperadores. Após a morte de Vitélio, Vespasiano emerge como líder supremo do Império Romano e consegue perdurar no poder pelos próximos 10 anos até 79 d.C. Vespasiano fundou a dinastia Flaviana, que governou Roma por quase 3 décadas. Mas esse é um tema para um vídeo futuro. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.